O asilo do silêncio, a mãe que foi esquecida. Você já imaginou o que sente uma mãe ao ser esquecida pelo próprio filho? Dona Joana senta todos os dias na mesma cadeira, esperando alguém que talvez nunca volte. Ela deu tudo de si, criou sozinha, lutou, costurou, amou, mas no fim da vida recebeu o silêncio como resposta. Essa história é real demais para ser ignorada, e no final ela pode mudar a forma como você enxerga sua mãe, ou a si mesmo. Fica comigo até o fim, porque cada segundo vale mais do que 1000 palavras. E se essa história te tocar de alguma forma, se inscreve no canal agora. É gratuito, leva 1 segundo e ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para muito mais pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir isso. E cada novo inscrito faz essa história ir mais longe. Então clica no botão e vem fazer parte de um canal onde cada história tem alma. O asilo tinha cheiro de lavanda velha misturada com álcool hospitalar. As janelas permaneciam abertas o dia inteiro, mas o ar parecia sempre parado, como se o tempo ali tivesse decidido não seguir em frente. As paredes, de um amarelo esmaecido, contavam histórias de despedidas silenciosas e esperas sem fim. Na varanda, sentada sempre na mesma cadeira de balanço, estava Dona Joana, 78 anos. Pele enrugada, cabelo branco preso num coque simples, mãos firmes, mas marcadas pelos anos de trabalho duro. Todos os dias, às 4 da tarde, ela pedia para ser levada até ali. Seu olhar buscava incansavelmente algo além das grades do portão. Era como se esperasse alguém, alguém que havia prometido voltar. Ela não falava muito, respondia com educação, sorria com gentileza, mas havia algo em seus olhos que denunciava a dor que morava ali dentro. Uma dor que não gritava, não se debatia, apenas permanecia. "Está esperando alguém, Dona Joana?" perguntou a cuidadora Marina certa vez, enquanto ajeitava uma manta em seu colo. "Não exatamente", respondeu com voz mansa, os olhos fixos nas folhas caindo da mangueira ao fundo. "Estou só lembrando de coisas que talvez nunca mais voltem." O silêncio voltou a reinar, mas em sua mente as lembranças corriam como um filme antigo. Joana fora uma mulher forte. Costureira desde os 14 anos, aprendeu a transformar pedaços de tecidos em vestidos de festa, ternos de casamento, fantasias de carnaval. Tudo com as mãos. Era dessas mulheres que sabiam fazer muito com pouco. Criou Rafael sozinha. O marido a abandonou quando o menino tinha apenas 2 anos. Dissera que iria pensar na vida e nunca mais voltou. Joana chorou, mas não parou. Costurava até de madrugada, vendia bolos de pote na escola, fazia faxina nos finais de semana. E, nos momentos de desespero, rezava. Ela não teve luxo, mas Rafael teve tudo. Caderno novo, lanche, amor, histórias na hora de dormir, brinquedos improvisados, carinho. Ela lembrava com doçura de quando ele dizia: "Quando eu crescer, mãe, vou te dar uma casa grande, cheia de flores. Você nunca mais vai precisar trabalhar." Ela sorria, apertava as bochechas dele e respondia: "Só quero que você seja um bom homem, meu filho. Isso é o que importa." E ele foi, pelo menos por um tempo. Fez faculdade, conseguiu um bom emprego, se casou com uma mulher bonita, elegante e fria. O tempo foi passando, as visitas diminuindo, as ligações rareando. E um dia, Rafael apareceu na casa simples onde ela morava há mais de 40 anos, com um envelope nas mãos e uma voz embargada. "Mãe, arrumei uma vaga num lugar bom. O asilo é bonito, tem enfermeiras, comida certinha. Vai ser melhor para a senhora." Joana não respondeu de imediato. Sentiu um nó na garganta.
Entendeu que não era uma sugestão, era uma sentença. Ela apenas assentiu com a cabeça e, no fundo, morreu um pouco por dentro. Os primeiros meses no asilo foram de adaptação. Joana estranhava o silêncio dos corredores à noite, o cheiro forte de desinfetante, os olhares tristes de quem já desistiram de esperar. Rafael ia visitá-la de vez em quando. Levava frutas, perguntava se estava tudo bem, tirava selfies ao lado da mãe e postava nas redes com legendas como "Domingo é dia de cuidar de quem sempre cuidou de você", #amor de mãe, #gratidão. Mas assim que saía, esquecia. Joana, apesar da dor, nunca reclamava. Quando as outras senhoras perguntavam por que o filho aparecia tão pouco, ela sorria, ajeitava os cabelos e respondia: "Ah, ele trabalha muito, tem uma vida corrida, mas é um bom filho." Mas à noite, quando o quarto ficava escuro e o silêncio voltava, ela se permitia chorar. Pegava a foto de Rafael pequeno, que guardava debaixo do travesseiro, e acariciava a imagem, como se pudesse voltar no tempo. Certa noite, a cuidadora Marina a ouviu murmurando: "Em que momento você se perdeu de mim, meu filho?" Joana sabia. A esposa de Rafael nunca gostou dela. Achava-na simples demais, exagerada nos afetos, atrasada no vocabulário. Muito raiz para um mundo Nutella, como ela mesma dissera uma vez num almoço de domingo. Cláudia, a nora, nunca pisou no asilo. Mandava recados duros por Rafael. Sua mãe precisa entender que a prioridade agora é a sua família. O asilo é o melhor lugar para ela, tem tudo o que precisa. Joana engolia a dor com chá de camomila e seguia, sempre sorrindo, sempre educada, sempre esperando. O sol de setembro iluminava as cortinas do quarto de Joana com uma delicadeza quase irônica. Era seu aniversário de 79 anos. Ela acordou cedo, pediu a Marina que lhe ajudasse a vestir sua blusa azul, a mesma que usara no batizado do neto anos atrás. Passou um pouco do perfume que guardava desde o casamento de Rafael, um aroma doce, suave, quase imperceptível. Hoje ele vem, tenho certeza. Ele sempre se lembra, disse com um sorriso esperançoso. A manhã passou, chegaram visitas para outros internos. A filha de Dona Lourdes trouxe um bolo. O genro de seu Hernande levou um violão para tocar antigas canções. Joana permaneceu sentada, esperando, hora após hora. Às 4 da tarde, ainda sozinha, voltou à cadeira da varanda. O sol já começava a se esconder atrás das árvores, e com ele se escondia também a última fagulha de esperança. Foi então que Marina apareceu, tímida, com um bolinho de chocolate e 3 velhinhas coloridas. "Dona Joana, sei que não é muito, mas a senhora não vai passar esse dia em branco." As outras cuidadoras cantaram parabéns para você de mãos dadas. Joana sorriu com os olhos marejados e, ao apagar a vela, fez um único pedido: que meu filho se lembre de mim, nem que seja por um instante. Depois recolheu-se ao quarto e, antes de dormir, escreveu no seu caderno de capa vermelha: "Hoje eu fui lembrada por quem não me esqueceu." Os meses seguintes ao aniversário esquecido foram duros. O corpo de Dona Joana começou a dar sinais de cansaço. As pernas já não tinham a mesma força, os dedos doíam ao segurar a agulha, e o sono era constantemente interrompido por lembranças em forma de pesadelos. Às vezes, ela sonhava com Rafael pequeno, correndo pelo quintal, com o joelho ralado e a voz fina chamando: "Mamãe, olha eu aqui!" Mas o sonho logo se desfazia e o vazio do quarto escuro reaparecia, engolindo tudo.
Marina percebeu a mudança. Mais do que profissional, ela havia criado um carinho genuíno por Joana. Ficava até depois do turno, levava biscoitos caseiros, lia trechos de livros em voz alta. "A senhora quer que eu escreva uma carta para o seu filho?" perguntou certa noite, enquanto aplicava um creme nas mãos da idosa. Joana apenas negou com a cabeça. "Não, minha filha. Quem quer, vem. Quem ama, não esquece." A resposta era suave, mas cada palavra era uma lâmina. As outras internas percebiam, comentavam entre si que Joana estava mais quieta, mais encolhida, mais apagada. Mas mesmo assim, ela nunca falava mal de Rafael. Defendia-o com a dignidade de quem escolhe amar mesmo ferida. "Meu filho é bom, só está muito ocupado. A vida cobra muito dele." Mas os olhos desmentiam. Eles carregavam o peso de uma espera que não acabava, de um amor que não se sabia mais correspondido. Em uma madrugada particularmente fria, Marina encontrou Joana acordada, sentada na beira da cama com um álbum de fotos no colo. "Está sem sono, dona Joana?" Ela olhou para a cuidadora com os olhos perdidos. "Eu não sei mais se ele lembra da minha voz." Marina segurou sua mão. "A senhora quer me contar uma lembrança boa? Só uma." Joana sorriu, com lágrimas nos olhos. Quando ele tinha 8 anos, escreveu no cartão do Dia das Mães: "Minha mãe é minha heroína, ela costura amor." E então chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou como uma criança abandonada. A tarde estava cinzenta. O vento soprava folhas secas pelo pátio. Era uma quinta-feira comum, até Marina entrar no quarto com um olhar espantado. "Dona Joana, tem um rapaz lá fora. Ele diz que é seu filho." Joana congelou. As mãos começaram a tremer, os olhos se arregalaram e o coração pareceu querer sair do peito. "Rafael?" "Sim, está diferente, muito abatido." Joana demorou a se levantar. O corpo já não respondia como antes, mas fez questão de arrumar o coque, trocar a blusa e colocar um batom antigo que guardava no criado mudo. Ao se olhar no espelho, murmurou: "Que Deus me dê força para perdoar ou para resistir." Foi até a sala de visitas com passos lentos e lá estava ele, Rafael. Mais magro, olhar cansado, roupas amassadas. Nenhum sinal do homem de terno e gravata que ela lembrava. Era um outro filho, um filho quebrado. "Mãe", ele murmurou, sem coragem de levantar os olhos. Ela ficou em pé, olhando para ele por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Seu silêncio era mais forte que qualquer palavra. "O que aconteceu, Rafael?" Ele engoliu em seco, se sentou com a cabeça baixa. "Eu perdi tudo, mãe. O emprego, a Cláudia foi embora. Descobri um problema sério de saúde. Vendi tudo e agora não tenho para onde ir." Ela se aproximou com calma, tocou o ombro dele com ternura. "E veio até mim. Por quê?" Ele levantou os olhos envergonhado. "Porque, no fim, só sobrou a senhora." Dona Joana sentou-se ao lado dele, respirou fundo, contendo as lágrimas. "Não é que sobrou, meu filho. Eu sempre estive aqui. O problema é que você só olha quando perde tudo. E mesmo assim, eu continuo sendo sua mãe." Ele chorou, de soluçar, como não fazia desde menino. Rafael passou a aparecer todos os dias. Sentava-se ao lado da mãe no jardim, empurrava a cadeira de rodas, levava frutas, fazia pequenas coisas. "Fiz aquele bolo de fubá que a senhora gostava, lembra?" Ela lembrava, mas ainda não sorria. Marina notou a diferença. "Ele parece sincero agora." "Talvez", respondeu Joana, "mas palavras são leves. Eu preciso ver o peso dos gestos."
Até que, numa tarde nublada, os dois estavam sentados no pátio quando Joana rompeu o silêncio. Rafael, posso perguntar uma coisa? De mãe para filho. Ele assentiu, já esperando o que viria. Por que você me deixou aqui? O silêncio se instalou. Ele demorou a responder. Depois murmurou. Porque eu tinha vergonha. Ela sentiu o chão fugir por um instante. Vergonha de quê? Da senhora, das suas roupas simples, do seu jeito. Eu queria crescer, ser alguém importante e achei que você me atrapalhava. Joana fechou os olhos. A dor foi como uma flecha, mas ela respirou fundo. E agora? Ainda tem vergonha? Não, agora eu tenho vergonha de mim. Ela segurou a mão dele. Então, talvez ainda haja esperança. As semanas passavam como folhas caindo no pátio. Lentamente, Rafael se tornava parte da rotina do asilo. A princípio, os funcionários e internos o olhavam com desconfiança. Afinal, quem abandona a própria mãe não conquista confiança com um sorriso e uma sacola de pães. Mas Rafael não se importava com os olhares. Pela primeira vez na vida, fazia as coisas sem esperar aplausos. Carregava cadeiras de rodas, ajudava a servir almoço, varria o chão, contava piadas simples e até cantava músicas antigas no fim das tardes. Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos rebeldes, cochichou com Dona Lourdes certa vez. É impressão minha ou o filho da Joana tá virando gente? Se for teatro, é digno de Oscar, respondeu Lourdes. Mas parece sincero, tem olhado a mãe nos olhos. Dona Joana via tudo em silêncio. Sentia o coração dividido entre o medo de se iludir e o desejo profundo de ter o filho de volta. Não o homem de antes, arrogante, frio, apressado, mas aquele menino que se agarrava às suas saias com medo de trovão. Naquele fim de tarde, Rafael se aproximou com algo nas mãos, um envelope e um sorriso nervoso. Mãe, queria te mostrar uma coisa. Ela abriu. Era o contrato de aluguel de uma casinha simples, num bairro arborizado. Eu aluguei essa casa, 2 quartos, um para mim e um para a senhora. Quero cuidar da senhora, cozinhar para você, levar para passear, te levar ao médico, fazer tudo o que eu não fiz quando devia. Joana olhou para o filho como quem encara um espelho antigo, vendo ali reflexos do que foi e do que poderia ter sido. E por que agora? Porque eu entendi que o mundo é uma ilusão quando a gente esquece quem nos ensinou a andar. Eu corri atrás de status, de imagem, de luxo e perdi tudo, inclusive a senhora. Ela respirou fundo. Rafael, você tem noção do que me fez? O que é acordar todos os dias e saber que fui deixada para trás? Ele abaixou a cabeça. Quis responder, mas não havia palavras que servissem. Joana se levantou com dificuldade e caminhou até a janela. Eu te amo, meu filho. Sempre vou amar. Mas o perdão de verdade, custa caro, custa tempo, custa ferida aberta, custa recomeço. Ela virou-se e o encarou. Preciso de tempo, não por vingança, mas porque ainda estou me reconstruindo. Rafael assentiu, com os olhos marejados. Eu espero, o tempo que for. Pela senhora, eu espero. E naquele instante não havia mais fachada, apenas um homem disposto a começar do zero e uma mãe que, mesmo ferida, ainda era capaz de amar. O outono avançava devagar, cobrindo o pátio do asilo com folhas amarelas. A cada manhã, Rafael chegava mais cedo. Já não vinha apenas ver a mãe. Era como se fizesse parte daquele lugar, daquela família silenciosa que se formava entre quem foi esquecido e quem escolheu permanecer.
Ele aprendeu a trocar fraldas sem fazer careta. Aprendeu que Dona Lourdes só comia se ouvisse música clássica no radinho. Que seu Alfredo tinha medo de banho gelado. E que Marina precisava de um café forte para aguentar os plantões dobrados. Mas foi com Dona Joana que o maior milagre começou. Ela não dizia muito, mas observava tudo. Sentia que algo havia mudado no filho. E não era só o tom da voz ou os olhos mais baixos. Era o jeito como ele ajudava os outros, como segurava a mão dos internos com respeito, como ouvia sem pressa. Certa tarde, Joana o viu sentado no chão da varanda, com Dona Carmen recostada numa cadeira ao lado. Ele a ajudava a bordar uma toalha de mesa. Os dois riam como velhos amigos. Quando ele voltou ao seu lado, Joana comentou: "Está aprendendo a costurar?" "Estou tentando, mãe, mas minhas flores ficam parecendo aranhas atropeladas." Ela riu de verdade. Era a primeira risada em muito tempo. Naquela noite, Rafael levou à mãe um presente embrulhado num pano florido. Era uma caixinha de madeira com alguns retalhos de tecido e linhas coloridas. "Encontrei uma senhora que vende essas coisas no mercado. Lembrei da senhora na hora. Ainda sabe costurar?" Joana pegou um dos tecidos com as mãos trêmulas, passou os dedos como quem acariciava o passado. Costurar é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. "Eu queria te ver costurar de novo. É como se, vendo isso, eu pudesse enxergar a mulher que você sempre foi e que eu nunca soube valorizar." Joana não respondeu. Apenas começou a separar as linhas, e naquela noite bordou um pequeno pano com as letras simples: "Recomeçar dói, mas também cura." No dia seguinte, pendurou o pano na porta do quarto. As semanas seguintes foram suaves como o bordado bem feito. Rafael pediu permissão à diretora do asilo para ajudar nas tardes. Montou um pequeno grupo de leitura. Ajudava os internos a escrever cartas para filhos e netos. Trazia frutas frescas, comprava meias coloridas para os mais esquecidos. Passou a ser conhecido como o filho que voltou. Joana, mesmo sem admitir, sentia-se orgulhosa. E cada gesto de Rafael ia desatando os nós de seu coração. Até que, numa tarde dourada de fim de estação, ele ajudava a mãe a se deitar. Colocou a almofada sob sua cabeça, ajeitou a manta e se sentou no banquinho ao lado da cama. "Mãe, eu preciso perguntar de novo." "O que, meu filho?" "A senhora aceita ir morar comigo?" Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, segurou sua mão com força. "Eu aceito, mas com uma condição. Qualquer uma. Nunca mais esconda de ninguém que eu sou sua mãe. Nem por vergonha, nem por conveniência. Porque eu sou a raiz que te sustentou. E raízes não devem ser enterradas, devem ser honradas." Rafael chorou. "Eu prometo, mãe, nunca mais. A senhora é o que tenho de mais bonito na vida." E ali, no quarto modesto do asilo, entre mantas, lágrimas e linhas coloridas, aconteceu a verdadeira redenção. O dia da saída chegou. O asilo estava em festa. Não era comum que alguém saísse dali por vontade própria, muito menos para um recomeço com a família. Mas Joana sairia, não por abandono, e sim por redenção. As cuidadoras prepararam um café especial, os internos se reuniram na varanda e Marina, com lágrimas nos olhos, foi quem a ajudou a arrumar a pequena mala azul, onde cabia uma vida inteira dobrada com cuidado. "Vai deixar saudade, Dona Joana", murmurou Marina. "Eu também vou sentir falta, minha filha, mas agora é hora de ir, pela primeira vez, por escolha minha."
Rafael aguardava na porta com o coração apertado, não pela dúvida, mas pela emoção. Sabia que aquele momento era mais do que uma mudança de endereço. Era o início de uma nova chance, uma que ele não merecia, mas que faria de tudo para honrar. Ao sair, Joana parou na varanda e olhou para os que ali ficavam. Alguns acenavam, outros choravam. Ela, com o queixo erguido, sorriu com dignidade. Obrigada por me ajudarem a sobreviver ao silêncio. Rafael a abraçou com firmeza e os dois seguiram, pela primeira vez, lado ao lado, sem vergonha, sem mentira, sem distância. A nova casa era pequena, mas iluminada. Um jardim simples, um sofá macio e um quarto com cortinas floridas, como Joana gostava. Sobre a cômoda, Rafael colocara porta-retratos com fotos antigas, inclusive a do batizado do neto e aquela da formatura que, por vergonha, ele nunca havia mostrado a ninguém. Aqui é seu lar, mãe. Joana tocou os móveis, os panos, os livros e finalmente sorriu com leveza. Tem cheiro de recomeço. No quintal, Rafael montou um pequeno ateliê improvisado. Uma mesa de madeira, uma cadeira reforçada, uma luminária e o presente mais simbólico de todos, uma máquina de costura antiga, parecida com a que Joana usava nos tempos em que criava Rafael com as próprias mãos. Ela ficou paralisada diante da máquina. Tocou o ferro frio, os detalhes dourados gastos pelo tempo. Como você conseguiu? Comprei de uma senhora no interior. Disse que a máquina tinha alma, e eu achei que era a cara da senhora. Joana se sentou, ajeitou os óculos e, com calma, passou a linha pela agulha. O som da máquina voltou a ecoar. Um som de infância, de luta, de vida. Começou a costurar panos de prato, colchas, aventais. Os vizinhos começaram a pedir encomendas, e em cada peça ela bordava palavras. Amor não abandona. Toda raiz merece flor. Ainda há tempo. Rafael assistia encantado. A senhora está ficando famosa. Nunca costurei por fama, costurei por amor. E agora costuro por mim. À noite, os dois jantavam juntos. Conversavam sobre a infância de Rafael, riam das travessuras do passado, lembravam da casa antiga e dos cheiros da infância. Lembra do dia em que você levou um gato escondido na mochila? Ela perguntava entre risos. E a senhora me fez devolver, mas chorou porque ele era bonito demais para morar na rua. Ele completava. Essas memórias, antes engavetadas, agora ganhavam luz. E junto com elas, uma nova versão de Rafael nascia. Um homem que aprendeu, tarde demais talvez, mas a tempo, de amar com verdade. Num domingo de sol, Rafael a levou à feira. Caminhavam devagar, mas de mãos dadas. Algumas pessoas o reconheceram. Rafael, é sua mãe? Ele sorriu, estufou o peito. É sim, essa aqui é a Dona Joana, a mulher que me ensinou o que é dignidade. Joana sentiu o coração bater mais forte. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era um fardo, não era um segredo, não era um peso. Era um orgulho. A primavera chegou com flores no jardim e paz no coração. Joana bordou uma colcha especial, cheia de cores, com uma frase central costurada com capricho. Quando o silêncio acaba, o amor pode finalmente falar. Ela deu a colcha de presente a Rafael. Ele a segurou contra o peito, emocionado. É o presente mais precioso que já recebi. Joana sorriu. Ainda virão outros. O melhor de mim, meu filho, ainda está por vir. E assim, mãe e filho redescobriram o que o tempo tentou apagar.
Não voltaram ao passado, mas construíram, ponto por ponto, o mais belo dos futuros. Você chegou até aqui. Isso já mostra o tamanho do seu coração. Agora, clica em inscrever-se. Todo dia você vai encontrar histórias que tocam, curam e transformam. Esse canal é seu refúgio emocional. Vem com a gente! O Asilo do Silêncio, a mãe que foi esquecida, é mais do que uma história. É um retrato vivo de tantas Joanas que existem por aí. Mães que deram tudo e receberam o silêncio. Mas também é uma história de esperança, porque o perdão é possível, porque recomeçar, mesmo tarde, ainda é recomeçar. Quantas mães estão hoje esperando por um telefonema, uma visita, um abraço? Quantos filhos estão perdendo a chance de olhar para trás antes que seja tarde demais? Não deixe o tempo roubar o que ainda pode ser restaurado. Se você tem uma mãe viva, ame-a, honre-a, hoje, agora. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário. Eu escolho amar antes que o silêncio fale por mim. Inscreva-se no canal, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso, porque toda raiz merece flores.